Graças e paz, bom dia a todos. Gostaria de deixar uma palavra para o seu coração, para sua casa, para sua família, uma palavra de esperança, trazendo com um olhar para onde nós estamos olhando, em que nós estamos acreditando e por que talvez nós não estamos escutando talvez mais Deus, tá? Essa palavra está no livro de Gênesis, capítulo 22. Vai dizer assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, tá? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado ou mandado. Não sei como é que está na sua Bíblia. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que o porquê que Deus não está falando mais? Porque Ele já falou alguma coisa no seu coração. Ele já falou para você, Ele já te deu um destino e talvez você não chegou ainda nesse lugar. Por isso que você fica querendo mais respostas de Deus e entenda uma coisa, Deus ele não vai falar com você de novo. Até que você esteja no lugar onde Ele mandou você estar. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar, por que vários ministérios, por que várias pessoas têm matado o ministério que Deus colocou, o propósito, o chamado de Deus para a sua vida? Porque eles não estão tendo essa paciência que está dizendo no versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, ou seja, olhando para o alto, olhando para Deus novamente, viu o lugar de longe. E então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Muitos não estão tendo essa paciência aqui, de pegar aquilo que Deus mandou fazer, tá? E ir para o lugar onde Deus mandou ir. Então, com isso, eles estão sacrificando coisas que não era para sacrificar. Eles estão matando, muitos matando e perdendo, às vezes, o seu ministério, aquilo que Deus colocou para você fazer, porque eles não estão ainda no lugar que era para eles estar, no lugar que Deus colocou ele para fazer. E isso aqui é muito importante. E outra coisa muito importante que já tinha acontecido com Abraão antes, né, dele ter levado pessoas que não era para ele levar. Quando Deus deu a palavra para ele: sai da sua casa, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, ele lembrou, vai. Ele falou que ele entendeu que ele teria que ir, e lá, quando chegasse, Deus ia mostrar, como fez. E existem pessoas que vão estar com você, como esses servos aqui estavam com ele, e como o jumento. Toda vez que a gente lê a Bíblia, que a gente vê jumento, gado ou boi, isso é significado de trabalho. Então ele teve que deixar algumas pessoas, ele teve que deixar o trabalho de lado, para agora entrar num momento onde ele sabia que é um momento de adoração. Muitas das vezes o nosso sacrifício, ele se torna adoração para Deus. Repare que Abraão, ele não fala que ele vai matar o filho dele. Talvez se Abraão tivesse falado que ia matar o filho dele para os servos nunca mais, talvez os servos fugiriam. Talvez os servos, conforme ele prometeu que ia voltar, você acha que alguém vai querer estar perto de um assassino? Você acha que de repente ia dar tempo, ele ia voltar, ele ia contar para todo mundo, ele ia levar pessoas? Ou talvez ele nem ia deixar ele levar o filho.
ele ia segurar ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com cada tipo de pessoa e quais os momentos que elas devem estar com você e quais lugares que elas podem ir com você, tá? Isso é muito importante. O versículo 7 vai dizer uma coisa assim: quando Isaac diz a Abraão, a seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E ele perguntou: eis-me aqui, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Repare na resposta de Abraão. Respondeu Abraão, disse: Deus proverá para si, para ele, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos para o lugar. O que a gente aprende com isso aqui? Abraão, ele tinha tanta fé, que quando a gente vai ler o livro de Hebreus, a gente entende que ele tinha tanta fé que ele estaria realmente disposto, como esteve, de sacrificar e de matar seu filho. Mas a fé dele era tão grande, que ele acreditava que se ele matasse o filho dele, Deus ele era tão poderoso e tão misericordioso que ele ressuscitaria Isaac. E foi por isso que ele não desistiu em momento nenhum. Foi por isso que ele não desistiu de fazer o que Deus tinha mandado. Por mais que tenha sido muito difícil, como deve ter sido, né? Chegar ao ponto de quase executar o seu filho, mas acreditando na promessa que ele tinha feito, que dele sairia uma grande nação, né? Que sairia a descendência a partir dele. Então, no versículo 11 vai dizer assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Repare que aqui agora já não é mais Deus que está falando. A ordem foi Deus que deu. Agora quem veio aqui para poder confiscar o trabalho que estava sendo feito foi o anjo. E disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Glória a Deus. Porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho, né? Aquele único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. E então, preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Você percebe aqui a importância que é você ouvir o que Deus fala e fazer exatamente da forma que Ele falou? Faz sentido agora para a sua vida? Por que muitas pessoas hoje estão até se suicidando? Porque esqueceram aquilo que Deus falou. Esqueceram da promessa que Deus colocou no coração deles. E infelizmente isso é uma realidade hoje. Isso é uma realidade hoje dentro das nossas igrejas. Pessoas largando o ministério porque esqueceram daquilo que Deus falou, porque não estão no lugar que Deus mandou. O que a gente aprende aqui? Deus ele deu a primeira ordem. E por que Deus não está falando muitas das vezes com você? Porque você ainda não está no lugar onde Deus queria que você estivesse. Deus ele só vai voltar a falar com você, seja através dele mesmo, ou seja pode ser, aqui foi através do anjo, ou através de uma pessoa, ou pode ser através de um anjo, quando você estiver exatamente no lugar que Deus mandou você estar. Quando você estiver exatamente no posicionamento e da forma correta que você tem que se encontrar. Vai ser aí que Deus vai falar de novo com você. Quero deixar aqui só ler um pedaço aqui do livro de Hebreus, para a gente poder entender o que eu quero dizer com isso tudo. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, tá? E a convicção de fatos que não se vê. O que eu quero que você entenda essa palavra? Abraão, ele sobe, ele prepara tudo
prepara o altar, ele já amarra seu filho, já tem a lenha, tá? Ele iria matar e depois colocar o fogo, esperar o sangue correr e depois colocar o fogo, como assim era feito o sacrifício. Eu fico me perguntando, como que Abraão, ele chegou no lugar, ele olhou o monte, ele olhou o lugar, preparou a pedra, né? Colocou tudo lá e ele não percebeu, porque a Bíblia tá falando que o carneiro, ele estava preso. Ele já estava lá. Ele não apareceu. E como que Abraão não viu? Reparou que no verso 7, ou melhor, no verso 8, Abraão, ele tem tanta fé, que é como se fosse uma profecia. Ele vê o futuro, mas esse futuro é aonde Deus mandou ele estar. Quando nós estamos conectados com Deus, é exatamente isso que Ele faz. Ele te mostra o futuro. Ele te mostra aquilo que vai acontecer lá. E como que ele chegou lá e ele não viu? Talvez ele deve ter chegado e procurou, né? Ou ele nem ficou atento para isso. E ele estava realmente disposto a matar seu filho. E aí ele não mata. E quando Deus fala para ele erguer, e quando ele ergue os seus olhos, como que ele ergue os olhos e ele vê atrás dele? É porque foi exatamente nessa hora que Deus falou aos ouvidos dele que atrás tinha um carneiro escondido. Às vezes você está aí perguntando ou pedindo a Deus para te dar uma palavra, para poder revelar a você alguma coisa, só que você se esqueceu que Deus ele já falou com você. E provavelmente Deus ele não vai falar mais. Ele vai falar de novo sim com você, quando você estiver no lugar que ele mandou você estar. Quando você estiver de encontro àquilo que ele mandou você fazer. E quando você estiver disposto a fazer aquilo que ele mandou você fazer. Não é aquilo que ele mandou a sua mãe, o seu avô, o seu pastor, os seus amigos, as suas melhores influências. Não. Deus ele tem um projeto para cada um nessa terra. E ele está esperando você dar início. Ou melhor, você chegar no lugar que ele mandou você chegar. Tenha essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua casa. Que Deus guarde a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Graça e paz. E um bom dia. Uma ótima terça-feira para você. Amém.